Quantos vieram ouvir a palavra do Senhor? Que pergunta, pastor? Amém, é uma pergunta mesmo, amém? Podeis nos assentar. Fique à vontade. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E eu fico pensando, né, quando o pastor Marcelo falou da pessoa que passa ali, que ele ajuda, e como Deus confirma a palavra dele, hein, pastor? É mais ou menos do que nós vamos falar hoje, amém? O que Deus, Ele te escolheu para cuidar da palavra dele, amém? Glória a Deus. Livro de 1 Reis, capítulo 17. Aleluia, Jesus. Primeira Reis, capítulo 17. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, amém? E onde o Espírito de Deus está, a liberdade, a alegria, amém? A certeza da vitória que o Senhor tem para nós. Você já é um vitorioso, você crê nisso? Irmãos, a fé, ela está relacionada com aquilo que você não vê. Então, se você não consegue se ver o vitorioso, isso não é bom, amém? Você tem sempre que se ver como um vitorioso. Pastor, mas as condições, as coisas que estão acontecendo, parece que eu não vou vencer. Mas pela fé, amém? Você tem que visualizar a sua vitória. Isso é fé, amém? 1 Reis, capítulo 17. Eu vou pegar aqui do versículo 8, amém? Vai dizer assim: então veio a palavra a ele, a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Fala comigo. Eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te dou por este momento, Deus, e peço, Senhor, a revelação, Senhor, do Teu Espírito para esta tarde, Pai. Que venha ser o Teu Espírito a falar com a Tua igreja, Senhor, e não eu, Senhor. E mais uma vez, Pai, se aqui estou, Senhor, é porque assim é a Tua vontade, Deus. Que estou aqui apenas para cumprir, Pai amado, aquilo que Tu colocou, meu Deus, no Teu coração, Senhor amado, e também no meu, Deus. Eu te peço e desde já te agradeço. A igreja diz: amém. Glória a Deus. Esse culto é um culto bem difícil para mim, amém? Eu estou tendo que me adequar. Eu falo até com o pastor Marcelo, que eu falo até um pouco mais rápido, amém? Para que nós possamos ter ali o alimento do Senhor, mas em nome do Senhor Jesus, Deus, assim como Ele parou o tempo, Ele vai parar o tempo nessa tarde, para que nós possamos aprender da palavra dEle, amém? Pastor, não fala isso, eu quero ir para casa. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, nós não temos que ter pressa de sair da presença dEle, amém? Glória a Deus. Livro de 1 Reis é um livro onde no capítulo 17, nós vamos falar de um personagem que do nada ele entra na história. E se nós formos procurar a história desse homem, esse homem quando ele entra em cena do nada e também ele sai quase que do nada. Ele é levado por uma carruagem de fogo. E a gente fala, hein? Para onde foi? Né? Assim como Deus andou ali com Enoque e levou, né? Para ele, assim também Deus levou Elias. Quando ele começou o seu ministério, a palavra de Deus já diz que ele já entra em cena e ele já começa falando, indagando o reinado daquela época, que era conhecido como Acabe, o rei daquela época, amém? No povo de Israel. Elias, ele foi um dos poucos profetas que desenvolveu, ou Deus usou ele para operar em várias áreas, amém? Por exemplo, na área natural, Elias vai pedir fogo do céu e Deus vai mandar fogo. Elias vai pedir para não chover e Deus não vai mandar chuva. Então Elias, ele tinha um contato aí com a natureza, né, como nós vamos dizer, e Deus usou ele, né, com os elementos naturais, né, a chuva e o fogo veio do céu, amém? E Elias também é conhecido como profeta do fogo, amém? Todos já ouviram isso? Também na parte financeira, Elias foi usado por Deus, né, para falar que a farinha e o azeite não acabaria da vazia, amém? E ali aquela mulher pôde viver daquele recurso. Também Elias foi usado em milagre, né? Esse milagre é para o mesmo filho da viúva de Sarepta, o qual nós lemos aqui. E muitas vezes esse milagre ele é apagado pela história do azeite e da farinha. Porque às vezes não dá tempo do pregador chegar até lá, ou porque de repente ele não consegue chegar nessa parte, ou porque a importância está maior na bênção, na prosperidade. Assim como hoje, os milagres de cura, de salvação,
eles são encobertos pelos milagres de bênção, pelos milagres, como eu posso dizer, de prosperidade, né? O meu carro, minha casa, meu marido, que eu tanto sonhei, minha mulher, que eu tanto quis, a mulher que eu queria casar, Deus me deu. Então isso às vezes é encoberto pela maravilha que Deus tem para fazer, que é a ressurreição, amém? Nós fomos ressuscitados no Senhor Jesus, amém? Estávamos mortos, amém? Pastor, não estava morto, estava sim. Hoje você está vivo no Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele te vivificou através da sua morte, amém? Glória a Deus. Nesse mesmo capítulo 17 vai entrar em cena uma mulher, a qual a Bíblia não vai falar o nome dela, mas vai chamar ela de viúva de Sarepta. Era uma gentia, né? Ou seja, ela não fazia parte de nenhum concerto, ou melhor, do concerto de Abraão. Nós sabemos que ali Deus ele fez uma aliança com Abraão. Todos conhecem a história de Abraão, onde Deus chamou Abraão: sai do meio da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei, fazendo assim um elemento surgir dentro do coração de Abraão chamado fé. Por quê? Porque Abraão não sabia para onde iria, mas sabia quem estava lhe chamando para ir. Amém? Quando você entra na igreja, às vezes você acha que não conhece, e realmente a gente não conhece a Deus, e a gente entra com um pouco de medo, um pouco de receio, e aí o Espírito Santo vem, te toma e fala: você agora é meu, eu te chamo para a minha obra, eu te chamo para trabalhar para mim, e ali o fogo toma conta de você, e você aceita o Senhor Jesus como teu único e suficiente Salvador, amém? Todos passaram por isso? Por essa experiência, amém? Pastor, eu não passei, no final do culto pode procurar a gente, amém? Para nós possamos orar por você. Então aquela mulher não pertencia ali àquela aliança, mas mesmo assim o Senhor vai falar com ela. Lembra alguma coisa? Você não é judeu, você não pertencia à aliança de Abraão, mas mesmo assim o Senhor, Ele te chamou para servi-lo na casa dele, amém? Você consegue entender isso? Eu vou desenhar para você melhor. Você não era filho. Amém? Você não era filho de Abraão, você não era considerado filho de Abraão, mas o Senhor, Ele quis algo com você e Ele te chamou, amém? Ele te chamou para esta aliança. E essa mulher, ela é tão importante, meus irmãos, que ela vai ser citada até no livro de Lucas, se eu não estiver enganado, amém? Ela vai ser citada no livro de Lucas, essa mulher, de tão importante que ela foi, o Senhor Jesus vai citá-la, amém? Glória a Deus. Então ela era uma gentia, talvez nós podemos dizer assim, no livro de Reis mesmo, no 17:9, quando eu pedi para você repetir: eis que eu ordenei ali a uma mulher. Quem ordenou? O Senhor ordenou. Então nós podemos dizer que o Senhor falou no coração dela. Como? Eu não sei, mas o Senhor falou no coração, fez ali acontecer aquele momento, né? Podemos entender, mesmo que ela não sendo da aliança de Abraão, Deus falou com ela, amém? E como eu falei para você, acho que é Lucas 4, 25, 26, que Jesus vai fazer uma referência a essa mulher, como na época de Elias, as viúvas, né, Deus escolheu aquela viúva para ser abençoada, amém? Para ser abençoada, ou seja, o fato é que o Senhor havia separado aquela mulher para prover alimento para o seu profeta. Quem era o profeta do Senhor? Elias era. Nós podemos dizer que ele era praticamente a palavra de Deus naquele momento, a palavra de Deus andante, amém? Porque ele levava a palavra e a profecia do Senhor, ou seja, ela foi importante. Eu vou mais fundo com você. Ela foi escolhida para cuidar da palavra de Deus, amém? De quem que ela ia cuidar? De Elias. E Elias era o quê? A própria palavra de Deus, a palavra de Deus andante. Deus escolheu aquela mulher naquela época, amém? Para cuidar da sua palavra, para alimentar a sua palavra, amém? Por quê? Porque Deus não queria deixar a palavra dele morrer. Deus não quer deixar a palavra dele morrer nos dias de hoje, meu irmão. Por isso Deus, ele te escolhe. Deus escolheu você para cuidar da palavra dele, para levar a palavra dele. Pastor, eu não tenho recurso. O Senhor vai levantar recurso para você, para que você possa também administrar, para que você possa também levar a palavra do Senhor. Amém, igreja? Você é um escolhido do Senhor para levar a palavra do Senhor, amém? Assim como aquela viúva, Deus levantou para guardar a palavra dele, para guardar ali Elias com vida, o Senhor te levanta nesta geração para cuidar da palavra dele. Aleluia, Jesus, o Senhor te escolheu.
Você crê nisso? Só que às vezes você coloca empecilho para isso. Às vezes nós colocamos empecilho, não, Deus, eu não sei se Ele falou comigo, né? Eu nem sou judeu, né? Eu nem faço parte da igreja ainda, pastor. Eu nem tenho um cargo. A gente fala assim, eu não trabalho ainda na igreja, então acho que Deus ainda não me escolheu. Deus ainda não me escolheu para fazer parte desse corpo, né? E nós esquecemos que Deus, Ele nos chamou a cada um de nós para fazer a sua obra. Independente se você já foi chamado para servir, independente se você já se dispôs para servir, porque às vezes depende de você. Amém? É difícil, às vezes o pastor ele tem que adivinhar o que você quer fazer na igreja. Você gosta de cantar, mas você não fala para ninguém. Mas, pastor, Deus é Deus, Ele vai tocar no coração do pastor. Está tocando, amém? Está falando aqui. Se você tem um dom, amém? Procure o nosso pessoal do louvor, a Dalvina sempre, né? Vai muitas pessoas atrás dela. E o que eu acho interessante, assim que ela vai assim, vamos orar. E às vezes ela ora quase um ano com a pessoa. E depois a pessoa vê, não era aquilo que eu queria. Então assim, Deus Ele sabe, amém? Pastor, na minha cabeça ainda está uma confusão, não sei se já está na hora de eu procurar, trabalhar. Mas, ora a Deus, amém? O Senhor só quer saber de uma coisa, a palavra dEle tem que estar viva dentro de você. Tem pessoas que precisam trabalhar na casa de Deus para manter a palavra viva. Amém? Tem pessoas que precisam estar trabalhando na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Mas nós temos que entender, irmãos, nós como gentil, igual aquela mulher, nós hoje fazemos parte da aliança de Abraão. Amém? Abra para mim Gálatas 3, 28 e 29. Deus falou com aquela mulher, eu queria iniciar essa mensagem deixando isso bem claro, que hoje Deus fala conosco, porque nós fazemos parte dessa aliança também. Vai dizer assim, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de e herdeiros segundo a... Amém? O que diz aí? Se nós nascemos em Cristo, nós somos filhos de Abraão, amém? Somos herdeiros também do que o Senhor prometeu a Abraão. Ele também prometeu para ti, amém? Posso ouvir glória a Deus? Nós também somos filhos de Deus. Mas isso é necessário o quê? Em João 1,12, coloca aí para mim. Isso tem que estar dosado de fé, amém, irmãos? Para que você seja considerado filho de Deus, porque você precisa receber a Cristo primeiro. João 1,12. Contudo, aos que receberam, fala comigo, receberam. Aos que creram em seu nome, deu-lhes direito de se tornarem filhos. Filhos? Então você é o quê? Filho de Deus. Fala, eu sou filho de Deus. Mas eu era gentil. Fala bem forte, eu era gentil. Mas Deus te escolheu, amém? Deus te escolheu para levar a palavra dEle. Que nós nunca venhamos esquecer quem nós éramos. Às vezes a gente pensa assim, não, agora eu sou servo de Deus, eu quero o melhor da terra, eu quero isso, eu quero aquilo. Irmãos, o Senhor veio para os judeus e eles não o quiseram, amém? Pastor, então eu não quero esse Deus, Ele está abrindo uma oportunidade para mim, graças a Deus, amém? Que Deus está abrindo essa oportunidade para que nós possamos viver juntos com Ele, amém? Eu já preguei para pessoas que não criam na vida após a morte. Tem alguém aqui assim? Todos nós temos que crer nisso, meu irmão. Que lá, depois de tudo, depois que você fechar esse olho, existe uma outra vida, amém? Senão não tem sentido você estar aqui, amém? Não tem sentido. Aí fora hoje vai fazer 22 anos, né? Há 22 anos, nesse momento, eu estaria em um retiro espiritual. Na minha época, acho que é da época da irmã Simone, do pastor Marcelo, amém? Não que eu tenha a idade do pastor Marcelo, amém? Mas na nossa época nós tínhamos retiro espiritual, a gente saía na sexta-feira e nós passávamos um tempo com Deus, em um acampamento, só jovem. E eu me lembro bem, quando estava chegando na segunda-feira eu começava a chorar, porque na minha casa só eu servia ao Senhor e eu pensava, está acabando, né? Está acabando esse momento que eu tenho de acordar com o Senhor, passar a tarde com o Senhor, com meus irmãos, e à noite adorar o Senhor sem hora para acabar. Onde Deus derramava do seu Espírito, nós falávamos em línguas, nós recebíamos revelações, irmãos, rodava, pulava, sapateava, gritava, tudo no Espírito do Senhor, na ordem e decência, mas nós éramos cheios da graça de Deus. Hoje isso tem se perdido no meio de nós. Por quê, pastor? Nova geração, né? A igreja primitiva ela é diferente.
Mas que essa essência não venha sair de dentro de você, amém, igreja? Que essa essência não venha sair de dentro de você. No versículo 10, vai dizer assim, do 17: então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando gravetos. Na minha versão diz lenha, aí diz graveto? Gravetos, na minha versão diz lenha, amém? Aquela mulher, meu irmão, vai encontrar pela primeira vez com a palavra do Senhor, a palavra ambulante, eu gosto de dizer assim, né? A palavra viva, a palavra andante, amém? Aquela mulher, ela estava no fim dos seus recursos. Muitas pessoas conhecem essa palavra, conhecem essa história, mas Deus trouxe para nós essa mensagem hoje. Ela estava no fim dos seus recursos, mas ela não havia desistido por completo. Ela poderia ter falado: para que eu vou cansar meu corpo para ir buscar lenha, para fazer um pequeno bolo? Essa farinha não dá para nada. Tem gente que reclama quando tem pouco, já viu? Não vou nem fazer arroz hoje. Como que tem aí? Só tem um pouquinho mesmo, né? A minha esposa, às vezes, na janta, ela não está aqui, né? Não veio. Veio de manhã. Mas ela fala assim: você vai jantar? Aí eu falo: depende, né? Como eu cozinho também, ela fala: você vai fazer? Aí eu: depende, você vai querer comer? Aí eu pergunto para ela. Se ela falar que não, eu falo: tem alguma coisa? Ela: tem um pouquinho. Você não vai comer? Não, então deixa que eu me viro, né? Não vou nem me dar o trabalho de ainda pegar, fazer outra comida, mas se vai comer mais gente, a gente dá aquele trabalho. Mas essa mulher não pensou. Ela tinha pouco recurso, sim, mas ela saiu para apanhar lenha, com aquela pouca força que lhe restava, amém? Ela estava empregando em buscar lenha. Pastor, mas o que quer dizer isso? Às vezes, meu irmão, a situação da vida da pessoa está tão difícil, de algumas pessoas, tão difícil, que ela não consegue mais buscar lenha para o seu ministério. Ela não consegue mais buscar lenha para o fogo que o Senhor tem para derramar na vida dela. E essa lenha é a palavra, amém? Essa lenha é a palavra de Deus, é buscar, é orar, é ler a palavra de Deus. Existem pessoas que ficam fracas, amém? Elas não conseguem ler, ela pega a Bíblia, começa aqui, não consegue mais buscar lenha, amém? Muitas coisas estão difíceis, mas nós precisamos buscar, arrumar forças para buscar lenha, para buscar e receber o fogo do Senhor, amém? Quantos querem buscar lenha nessa tarde? Quantos querem buscar lenha? Aleluia, Deus. Ainda resta um pouco de força em você? Busque lenha. Ainda resta um pouco de força em você? Sai e vai buscar lenha. Você veio da sua casa hoje aqui à tarde buscar lenha do Senhor, amém? Para quê? Para Deus derramar fogo no teu ministério. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus quer uma igreja avivada, irmãos. Deus quer uma igreja que caminhe com Ele de noite e de dia, porque Ele está com você de noite e de dia, amém? E ainda nesse verso 10, Elias vai dizer assim, ó: e ele chamou e disse-lhe: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Fala comigo, que beba. Pastor, por que eu repeti essa palavra? Porque naquela época os viajantes, meu irmão, eles não tinham um sapato igual o nosso. Olha para o seu pezinho aí. Tem um sapatinho fechado? Bonito, né? A poeira bate, não suja seu pé, você anda tranquilo. Legal. Naquela época eles davam sandálias, e as sandálias, ela não deixa o pé limpo. Então quando a pessoa chegava, eu chegava na casa da Kátia, eu falava: Kátia, me dá um pouco de água para lavar meus pés. Ou, Kátia, me dá água para beber. Eu tinha que especificar a água que eu queria, amém? Era comum as pessoas chegarem e lavar os pés na casa do outro. E por que ele teve que especificar? Ele queria a água para beber. Por que ele detalha? É mais ou menos você. Que água que você está recebendo aí fora? Que água que você tem pedido? Que água que as pessoas têm dado para você? Você tem especificado? Ou até mesmo diante de Deus? Ou até mesmo diante dos homens, quando você vai buscar algo? Amém? Que água que o mundo está te dando para beber? A água que o mundo tem para nós, meu irmão, com certeza não é uma água boa. Amém? Será que realmente a água, o que o mundo, o que o teu desejo, o que tua vontade está querendo te dar? Ou eles estão fazendo igual fizeram com Jesus, quando Jesus pediu água e deram vinagre para o Senhor? O mundo aí fora, você pensa que vai receber algo de bom. Pensa que você vai receber água, mas tome cuidado para que eles não coloquem vinagre na sua vida, amém? Na sua boca, amém? As coisas, o caminho para a gente parece bom, parece amigável, mas quando nós vamos ver, muitas vezes, o cristão, o servo de Deus, ele é enganado pelo desejo do próprio coração, achando que vai tomar água, mas na verdade não vai tomar água, amém? Vai tomar vinagre.
E o Senhor, Ele tem uma água diferente para te dar nessa tarde, amém? O Senhor tem uma água viva para te dar nessa tarde. A mesma água que Ele ofereceu para aquela mulher na beira do poço. Aquela mulher, talvez quando Jesus chegou até ela e pediu água, ela falou, por que me pedes de beber sendo tu judeu? Né? Talvez ela poderia nem dar, ou ela poderia pegar o balde e puxar aquela água. Mas o Senhor, Ele queria assim, Ele queria puxar a conversa com ela e oferecer-lhe a verdadeira água da vida, amém? O Senhor tem água viva para te dar, meu irmão. Elias vai especificar essa água para que ele possa receber daquela mulher. Isso é muito importante. Quando nós chegamos diante de Deus, nós pedimos alguma coisa, nós temos que ser específicos. Amém? Pastor, mas Deus conhece meu coração. Ele sabe como que eu quero, Ele sabe o que eu quero. Mas você não pode proferir a Deus e falar exatamente como você quer. Deus, irmão, Ele não vai fazer na tua hora, mas Ele vai fazer do jeito que você pediu, amém? Se aquilo for bom para você, você estiver andando com o Senhor, Ele vai te entregar da forma que você pediu, amém? Eu sou testemunha viva disso. Eu não sei se minha esposa pediu um cara que nem eu, mas eu pedi uma esposa igual ela é, amém? Eu falei loira, de olhos verdes, bonita, amém? Calma, e que gosta de um cara chato, amém? Aí Deus falou, mas tu é chato, hein? Vai ficar um tempão sem namorar. Só vai casar com 23 anos. Casei cedo, amém? Eu não fui muito de namorar. Eu tive, no máximo, 4 namoradas. Pastor, mas você ficava? Não, irmão, não teve esse negócio de ficar na minha vida, amém? Eu comecei o evangelho com 14 anos. E desde o começo foi sério, porque lá onde eu morava não dava para ficar brincando de ser crente. Ou você era, ou você não era, amém? Se você não era, no carnaval você pulava fora. E aí depois passava o carnaval, você voltava, amém? E aí você ficava um tempo, no Natal você pulava fora, depois você saía, aí você vê os irmãos indo para o retiro, amém? E era assim. Mas graças a Deus, Deus teve um ministério na minha vida sério, então sempre eu levei as coisas de Deus muito a sério, amém? O Senhor quer que você leve as coisas de Deus a sério, para que Ele também possa te levar a sério, quando você especificar para Ele aquilo que você quer beber, amém? Glória a Deus. No versículo 10 vai dizer assim, ou é o 11, agora acho que eu vou no 11, amém, 11. Aleluia, Jesus. Amém. No 11 vai dizer assim, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão, amém? Ele pediu para ela um bocado de pão, mas ele vai falar aqui, ó. Indo lhe buscar, ela chamou dizendo, traga-me agora também um bocado de pão na tua mão. Fala comigo, na tua mão. Na tua mão, um bocado de pão na tua mão. É uma quantia pequena ou não é? Dependendo do que você vai pegar, né? É pequena. Deus, Ele é tão maravilhoso, meu irmão, que Ele sabe exatamente a tua condição. Ele sabe a tua condição. Ela vai dizer assim, ó. Porém disse, vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela. Fala comigo, punhado. Você sabe o que é um punhado? Lá na minha terra, hoje você aqui de São Paulo, você fala assim, me dá um pouquinho de farinha, né? A gente lá no Nordeste fala assim, me dá um punhado aí. Não é assim, irmã? É ou não é, Terezinha? Terezinha conhece, né, irmã? Me dá um punhado. O que é um punhado? É uma porção de uma mão. Amém? Se você quiser mais, fala, me dá 2 punhados, me dá mais um punhado. Então, um punhado é aquilo que cabe na mão. Amém? E Deus é tão maravilhoso que Ele fala assim, ó, traz-me um bocado de pão na tua. Ué, Elias sabia quanto que ela tinha de farinha? Mas ela fala que ela tinha o quê? Um punhado. E aqui a gente vê Deus operando. Deus, Ele não pede além daquilo que você tem, amém? Deus, Ele sabe quanto você tem para oferecer para Ele. Se você tem só um punhado, o Senhor vai pedir um punhado para você, amém? Então não adianta você fazer voto de tolo. Senhor, eu vou dar 30% do que eu ganho, não. Deus sabe a tua condição, Deus sabe o que você precisa, amém? Se Deus fala, Deus sabe que você tem aquele valor ou aquilo para oferecer para Ele, é aquilo que o Senhor vai te pedir. Deus, Ele não pede, né, aquilo que você não pode dar para Ele, amém? Às vezes a gente fala assim, quando algumas pessoas querem ofertar, fala, Deus, eu queria tanto te dar 100 reais, mas eu só tenho 20. Irmãos, deu o que Deus tocou no teu coração, você não queria dar 100 reais, não é para você dar 100 reais naquele dia, amém? É para você dar 20. Foi o que Deus colocou na tua mão, seja fiel no pouco que Deus vai te colocar
No? Muito, amém? Não fique com medo de falar amém, esse é o que completa o versículo. Deus, Ele te chamou, a gente fala assim, Deus, Ele te chamou para louvar, porque Ele sabe que você pode oferecer para Ele um bom louvor, amém? Deus te chamou para servir como um diácono, Ele sabe que você vai conseguir servir da forma agradável que Deus quer, amém? Então não tenha medo quando Deus te chamar ou quando Deus te pedir algo, Ele sabe exatamente o que você tem para oferecer para Ele. Então a palavra ela vai se completar, Ele pede um bocado de pão na tua mão, e ela fala, eu só tenho um punhado, pois é isso que eu quero, eu só quero um punhado. Versículo 13, vai dizer assim, e Elias disse-lhe, não temas, né? Ou melhor, vou completar o que ela falou, né? Para que a gente possa ter aqui o entendimento. Vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Comamos e morramos. Olha o pensamento daquela mulher. Ela pensou o quê? Vou comer e vou morrer. Mas Elias vai dizer para ela, não temas, faça conforme a tua palavra. Ué, que palavra que ela disse? Que ela ia comer e ia morrer? Só para a parte A. Qual a tua palavra hoje, em meio à situação que você está vivendo? O que você tem falado no meio da situação que está vivendo? Que está difícil. Pastor, eu não aguento mais aquele homem não, pastor, aquele não é de Deus não. Aquilo ali foi inimigo que plantou lá em casa. Foi não, irmão, foi você que começou a namorar com aquilo. Não foi Deus não. Amém? Ó, irmão, filho a gente não escolhe. Pai também não. Mas marido e mulher... Isso aí você escolhe, amém? Isso é você, por você que escolheu. Pastor, é verdade, pastor. É verdade. Se o Senhor falasse para você hoje assim, ó, seja feito conforme a tua palavra, conforme o que você está proferindo no meio da tua tribulação, o que iria acontecer com você? Ia ser bom ou ia ser ruim? Por isso que é interessante a gente sempre dar glória a Deus e pensar de forma positiva na hora do problema. Porque quando o Senhor fala assim, seja feita conforme a tua palavra, se você falou, eu vou vencer esse problema, eu vou passar por essa luta, mas eu terei a vitória. Quando o Senhor falar, seja feita conforme a tua palavra, é isso que vai acontecer. Mas se você falar assim, está difícil demais, eu não vou conseguir não. Meu Deus, isso não é de Deus não vou conseguir. Aí o Senhor fala, seja feita conforme a tua palavra. E aí? Vai ser bom ou vai ser ruim? O que nós estamos proferindo diante da situação que estamos vivendo? Esse é um ponto de reflexão. Pastor, realmente eu penso muito negativo. Irmãos, a dívida da nossa casa, por exemplo, é uma coisa que eu sempre falo com a minha esposa. Vamos pagar esse ano, em nome de Jesus. Que é uma dívida muito alta, né? Um apartamento é uma coisa assim que se você não vigiar, você paga. Jesus volta e o apartamento fica devendo ainda, que é muito tempo, né? Pelo amor de Deus. Como é que eles fazem isso, né, pastor? 35 anos. Que 35 anos, tá doido? Isso não é dívida não, isso não é de Deus não. Você compra um apartamento com 50 anos, você vai ter que viver 85 anos para poder pagar. Tá louco? Nem trabalha mais. Vai pagar como isso? Mas Deus é fiel, amém? Todo ano eu falo para ela, esse ano a gente paga. Esse ano a gente paga. Mas esse ano, irmão, é sério. Esse ano a gente vai pagar esse apartamento, amém? Eu creio em nome de Jesus. Mas para que você quer pagar, você vai vender. Vou vender, vou comprar um maior em nome de Jesus. Vou sim, amém? Comprar um maior, em nome de Jesus. Mas o que você fala é muito importante. O que nós falamos, irmão, a tua boca ela tem um poder incrível. Vem para mim Provérbios 10, 11. Provérbios 10, 11. Para que nós possamos entender e aprender nessa tarde. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Consegue entender isso? A boca do justo. Justo tem a ver com justiça, né? Tem a ver, Deus ele nos faz justo, e Deus ele faz a justiça dele sobre nós, né? Quando você é tido perante Deus como justo, você tem que ser uma pessoa positiva, amém? Tem que ser uma pessoa positiva, para quê? Para que na tua boca venha nascer um manancial de vida, amém? Quando ele fala perverso, nós não somos perversos, mas o homem perverso, ele
profere palavras de derrota, palavras de destruição, e ali na boca dele vai ter muita violência. A palavra que vivifica, né, jorra da boca do justo, como nós falamos. A palavra, ela fere quando você fala uma palavra que amaldiçoa alguém, ou quando você mesmo se amaldiçoa, você fere as pessoas, amém? A nossa palavra, ela produz um poder maior do que podemos mensurar. Você sabia disso? Já foi falado aqui várias mil vezes. Já ouviu essa palavra várias mil vezes? Que é assim, quando você chama o teu filho de burro, né, e a criança cresce lá, emburrecendo, porque você chama ele de burro. Toda vez que ele vai fazer atividade, não consegue fazer aquela continha de 240 mil vezes 378. É uma conta fácil, né? Vai dar praticamente um número aproximado de, né? Todo mundo sabe? Aí você chama aquela criança de bobo, né? Para ele é difícil. Por que eu coloquei esses números? Porque para a gente está além do que nós conhecemos. 2 mais 2, às vezes, para aquela criança, está exatamente igual como eu coloquei aqui para nós. Para ele é um mundo que ele não conhece. Então ele não é burro, ele só é desprovido de sabedoria naquele momento, amém? Mas ele precisa, ele vai crescendo gradativamente, vai aprendendo, assim como nós. Nós vamos aprendendo dia após dia, amém? Seja a palavra do Senhor, ou seja na caminhada da nossa vida. Quantos já bateram, como eu vou dizer aqui, já erraram, né? Como que nossa mãe fala? Quebrou a cara, né? Que fala, né? Vou falar assim, tá bom? Quantos já quebraram a cara aqui com alguma coisa? Só eu? Todo mundo. Por quê? Porque a gente erra, porque a gente é burro? Não. Tá louco, pastor? Que burro. Né? Não. Porque nós não temos o conhecimento, ou porque muitas pessoas são amaldiçoadas, são amaldiçoadas pelos seus pais, pelas palavras que foram proferidas. Quando meu filho erra, eu falo, ô garoto, hein? Tá sem sabedoria agora, né? Então hoje eu já consigo falar isso. Aí ele fala, você quer me chamar de burro, né? Eu falei, não chamei de burro. Tá sem sabedoria agora. Vai lá, estuda mais um pouco. Põe para mim Provérbios 18 e 21, para a gente concluir aqui. Só para você ver o poder que tua palavra tem. A língua tem poder sobre a vida e sobre a... E os que gostam de usá-la comerão do seu... Na minha diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza, come do seu fruto. Quando fala bem, utiliza, vai comer um fruto bom. E o que mal utilizar? Vai comer um fruto ruim. Então aquela mulher, quando ela falou, para que nós comamos e morramos, ela estava proferindo ali a morte para ela e para o seu filho. Então, a maneira como nós falamos, ela pode trazer benefício, ou, né, como nós podemos dizer, benefício ou malefício, não sei se seria essa palavra, malefícios, não só para você, como também para o teu próximo, como também para os outros, dependendo do que você vai falar. E aquela mulher, como eu falei para você, talvez ela não servia nenhum Deus, ela não era adoradora de Deus, mas também não servia nenhum, por exemplo. Por quê? Porque Deus falou com ela de alguma forma e ela pôde entender. Nós precisamos confiar sempre naquele que nos disse que é fiel para cumprir a sua boa obra. Você precisa confiar, meu irmão. Pastor, mas está difícil, pastor. A situação aqui em casa não é fácil, o senhor não mora aqui em casa. Não moro mesmo, amém? Mas é só tua alma, meu irmão, o teu espírito ele tem que estar ligado com Deus. Se teu espírito estiver bem com Deus, deixa a tua alma se matar para lá, amém? Deixa a tua alma lutar. Era assim que eu vivia a minha adolescência. Meu espírito estava ligado com Deus. Eu chegava em casa, eu tinha que chegar escondido, tinha que fugir, tinha dia que não tinha comida para mim, mas eu estava bem com Deus. Eu deixava a minha alma lá. Pesava 63 quilos, pastor. Hoje só Jesus, essa camisa aqui sofreu para entrar hoje. Ainda mais que eu fui almoçar na sogra ainda, eu falei, Jesus, põe pouco, você não está entendendo. De tarde a gente tem que estar pelo menos mais ou menos lá em cima. Poder respirar à vontade, né? Que eu estou segurando aqui a respiração para ficar bacana assim, amém? Quando eu venho aqui eu solto. Dou uma aliviada, mas quando eu venho para cá eu seguro. Para parecer bonito, mas o negócio está feio aqui para a camisa, amém? E é isso, nós temos que viver diante do Senhor, acreditando que Ele está conosco, amém? Jeremias 1:12 vai falar que Ele vela pela sua palavra. Então, se Deus falou que você é um vencedor, você é um vencedor, amém?
ainda que estejamos passando por um momento de muita luta, precisamos crer na nossa vitória diante do Senhor. As mulheres têm problema com os maridos. Os maridos têm problema com dinheiro. Não tem com a mulher? Não tem. É difícil. É ou não é? É difícil o homem ter problema com a mulher. Tem problema com dinheiro. Por quê? Porque é o que a mulher pede toda hora. Tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Ele, dinheiro danado que não aparece aqui para ajudar minha mulher. Então acaba tendo aquela briga, né? É mais ou menos assim. Mas aquela mulher, irmãos, para que nós venhamos entender e voltar aqui, ela havia perdido o seu marido, amém? Então ela não tinha provisão suficiente para planejar um futuro. Quem consegue planejar um futuro com um pouco de farinha e uma gota de azeite? Quando você não está em Cristo, você não consegue planejar um futuro com pouco. E aquela mulher, ela não estava, ela não conhecia o Deus de Elias. Então ela não conseguia planejar um futuro. Essas pessoas que tiram a própria vida, são pessoas que não têm a Jesus, não conhecem o Senhor. Amém? Elas acreditam o quê? Elas não acreditam em nada, acreditam que ali acabou e tudo, então elas não planejam um futuro e tiram a sua própria vida. Amém? Mas ainda que você não consiga, ver um futuro à sua frente, por conta do teu passado, ou pela situação do teu presente, você tem que crer que nós servimos um Deus que é o dono do tempo. Amém? Nós servimos um Deus que é o dono do tempo, onde Ele perdoa o teu passado, te ajuda no presente, porque Ele já te preparou um futuro, amém? Um futuro abençoado na presença do Senhor, porque Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Rei dos reis, Senhor dos senhores da nossa vida, aleluia. O teu passado não pode te impedir de pensar em um futuro com o Senhor. A situação que você passa no teu presente não pode te parar. Não pode fazer pensar, não vou mais trabalhar para o Senhor, não quero mais viver, não, eu quero parar aqui, não. O Senhor tem um futuro preparado para nós, amém? Seja aqui ou seja no céu. E se nós esperamos de Deus só aqui, somos um dos mais miseráveis, assim diz Paulo. O Senhor tem algo muito maior para você nos céus. Irmãos, eu queria que você sentisse o que eu sinto quando eu falo a palavra céus. Você consegue entender que Satanás ele abriu mão disso por causa do ego? Algo que nós não conhecemos, nós não temos ideia do que é o céu. E quando eu aceitei o Senhor Jesus, era como se eu visse os céus abertos, porque eu chorava tanto, minha vista embaçava e eu não entendia nada. O Senhor só falava, levanta e vai lá na frente. Levanta e vai lá na frente. E quando aquele pastor Justino, né? Eu lembro até hoje, ele era branco assim que nem eu. E ele falou assim, hoje está tendo festa no céu. É como se eu ouvisse as trombetas dos anjos tocando, amém? Naquele momento, quando eu estava aceitando o Senhor Jesus. Amém? Elias vai falar para aquela mulher, não se preocupe. Né? Ele vai falar, não se preocupe, vai e faz primeiro para mim e depois faça para você e seu filho. Ele falou, seja feito conforme a tua palavra, e disse, primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e o seu filho. Como nós já falamos, Elias ali representava a palavra o poder de, aquela mulher ela precisava aprender alguma coisa. Quando ele falou, vai e faz primeiro para mim. Se ele era a palavra, se ele representava praticamente Deus na vida dela, ele estava falando assim, primeiro para Deus. Primeiro para Deus, amém? Mateus 6,33, devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas nos serão acrescentadas. Então ele falou primeiro para Deus, ele representava o próprio Deus ali diante daquela mulher, a palavra do Senhor. E ele vai falar mais, amém? Ou melhor, às vezes nós queremos que Deus resolva primeiro os nossos problemas, para depois a gente servir a Ele. Já ouviu isso? Olha, Senhor, se eu parar de fumar, eu vou te servir. Hein? Aí o Senhor fala o quê? Se você tivesse força para parar, você não precisava me servir. Se você tivesse força para enriquecer sozinho, se você tivesse força para sair dessa cadeira, para sair dessa cama, você não precisava me servir. Se você tivesse como se curar sozinho, nem Deus você ia procurar. Porque o ser humano, ele é assim. A essência da alma que nós temos, ela é assim. Mas o Senhor fala, primeiro para mim, primeiro a nossa adoração vem ao Senhor. Você percebe, quando você chega à casa do Senhor, o que a gente faz primeiro? A gente
entrega, a gente adora. Já percebeu? Por que não põe a oferta no começo? Não. A gente primeiro vai entregar para o Senhor, ali a nossa adoração, o nosso louvor, amém? Então o Senhor, Ele quer que você se entregue primeiro a Ele, e depois Ele vai acrescentar as outras coisas na sua vida, amém? No versículo 14 vai dizer assim, nós vimos já para o final. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Elias, ele sabe o que ela falou, ele sabe o que ele pediu para ela, mas ele falou assim, ó, se vocês vão morrer eu não sei, mas eu tenho um Deus que está falando que o azeite não vai faltar, eu tenho um Deus que está falando que a farinha não vai acabar, e que com isso você vai poder viver muitos e muitos dias diante de Deus. O Senhor tem a provisão para você, meu irmão. Ainda que a situação esteja difícil, ainda que você ache que isso vai acabar, o Senhor, Ele te ensina nessa tarde, Ele não vai deixar faltar o alimento para você, amém? Para você continuar guardando a palavra de Deus. Pastor, eu não sei pregar, mas eu estou com a palavra dentro de mim, o Senhor vai te dar sabedoria, amém? Esse é o alimento espiritual que Ele não vai deixar faltar dentro de você, aleluia, glória a Jesus. E aqui Elias vai ensinar mais uma coisa àquela mulher. Ele vai ajudá-la a exercitar a sua fé, ou seja, crer naquilo que não se pode ver, mas acreditar naquilo que pode acontecer. Põe para mim de Hebreus 11, 27, para a gente ir para o final. Vai dizer assim, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Ou seja, ele vai até falar, pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei. Ok, ele vai falar, ou seja, o que Deus está falando? Invisível, eu gravei essa palavra aqui, invisível. Eles criam naquilo que eles não sabiam que iriam encontrar, mas mesmo assim eles saíram debaixo de uma palavra, vamos para a terra prometida, amém? É assim como nós vivemos, você não conhece os céus, mas você tem que viver aqui na terra, acreditando que o Senhor tem um céu para você. Hoje isso é invisível para você, mas pela fé nós podemos contemplar as promessas do Senhor para a nossa vida, aleluia, amém? Coloque-se de pé. Deus, Ele te chamou para cuidar da palavra dEle, assim como Ele chamou aquela mulher. Pastor, mas eu não sou ninguém, eu nem tinha religião, ela nem tinha religião, eu nem cria em nada, às vezes a gente nem tinha crença. Pastor, não tem nem dinheiro, ela também não tinha dinheiro, amém? Pastor, não tem futuro, ela também não tinha um futuro, porque ela falou para que comamos e morramos, ela já tinha decidido ali. Mas quando o Senhor entra na história, meu irmão, quem decide não é você, é Ele quem decide o teu futuro, amém? Coloca a mão no seu coração. Oh Senhor, graças te damos, Pai, por este momento, Deus, pelo teu Espírito, Senhor, que falou conosco, Pai, nesta tarde, Deus. Obrigado, Pai, por esta palavra, Senhor, que tu colocou, Pai, no coração, meu Pai, para trazer para a tua igreja, Senhor, para as pessoas que hoje precisam, meu Pai, de uma esperança, Pai, para pessoas, Pai, que precisam acreditar, Pai, na tua provisão, para pessoas, Pai, que precisam acreditar que ela é importante para ti, Deus, que ela foi escolhida para carregar a tua palavra, para cuidar da tua palavra, Senhor, para que ela venha entender, Pai amado, que tu, Senhor, vai dar o recurso para ela, e ainda que o medo venha surgir, meu Pai, na hora dela falar do teu amor, meu Pai, tu darás, Senhor amado, a segurança, o conforto, a força. Oh Senhor, opera em nós, Senhor, com teu poder, com teu Espírito, Senhor. Oh, levariana, sobriana, bessoriana, lá vai. Oh, Espírito de Deus, derrama, Senhor, sobre essa igreja, meu Pai, o compromisso, Senhor, com a tua palavra, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, receber, Senhor, sempre, meu Pai, a tua palavra, Senhor. E que se ainda nos faltar força, Senhor, tu esteja com teu povo, tu esteja conosco, Senhor, para que nós possamos sair, meu Pai, pegar lenha, Senhor,
para acender o fogo, a chama viva do Teu Espírito em nossas vidas, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Eu te agradeço, Senhor, pelo aquele que veio nesta tarde buscar lenha, Senhor. Buscar lenha, Senhor, para o seu ministério, meu Deus. E ele pôde encontrar, meu Pai amado, a palavra do Senhor se manifestando e falando: volta, porque a lenha já está lá, a palavra já está lá, o meu Espírito já está lá na tua casa, Senhor. Meu Espírito está na tua casa. O Espírito do Senhor guarda, meu irmão. Você veio buscar, mas o Senhor já está guardando lá na tua casa. Aquele que você deixou, aquele que talvez hoje você até se desentendeu, mas o Senhor já está cuidando, já está colocando a paz no coração. Que nós possamos sair daqui nesta tarde, Pai, revestidos e transformados, Pai, e crendo, Senhor, que nós somos o canal da tua palavra, Senhor. Que nós fomos escolhidos, meu Pai, para cuidar, Senhor, da tua santa e poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus. Eu oraria mais, Senhor, eu oraria mais, Senhor, eu buscaria mais, se aqui pudesse fazê-lo, Deus, com esta igreja. O mundo aí fora, meu irmão, está chorando por causa do carnaval, está triste, desanimado, mas nós estamos aqui fiel, firmes no Senhor. Não importa o que está acontecendo lá fora, nós viemos buscar diante nos pés do Senhor. Aleluia. Oh Deus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento, Pai, de oração, pelo derramado teu Espírito, Senhor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor bem forte pela palavra dele.